Nesse momento, há um processo de obstrução, né, por parte da oposição. Eu procurei, no último domingo, ter um contato com o presidente Davi, né, até para tratar dessa situação, dessa agenda de trabalho. Né, não há ambiente, nesse momento, para colocar, né, em discussão e votação, né, essas indicações nesse ambiente. Eu digo até assim, há um processo de obstrução, obviamente, mas mesmo para quem é indicado num ambiente como esse, você fazer a votação, se eu fosse indicado a algum cargo, a alguma diretoria, numa cena como essa, eu preferiria que a votação, que a escolha, que o processo de votação acontecesse num ambiente de maior normalidade. Não é o melhor ambiente para você votar a escolha de autoridade quando você tem um cenário, um ambiente como esse que nós estamos hoje. Então, eu espero que a gente consiga fazer esse diálogo com o presidente Davi, né, que tenha um entendimento. A pauta apresentada pela oposição é uma pauta muito clara e, oportunamente, como presidente da comissão, obviamente que a comissão não é a comissão do senador Marcos Rogério, mas eu estou como presidente da comissão por indicação do partido que eu pertenço, do partido que eu faço parte, o PL. Portanto, eu devo, né, satisfação também ao partido. É assim em todas as comissões. Né? Então, naturalmente, tem essa vinculação. Agora, obviamente que isso tudo, dentro de um ambiente de diálogo, de construção de entendimento, daqui a pouco pautar essas indicações e fazer as sabatinas. Quem conhece o meu trabalho à frente da comissão sabe, né, o quanto que eu defendo a importância de recomposição dos quadros das agências reguladoras. Mas, nesse momento, eu posso assegurar que, assim, além do processo de obstrução, eu também entendo que não é o ambiente mais adequado para se fazer sabatinas e votações de autoridades. Eu acho que o ambiente não é o melhor cenário, mesmo para quem está sendo indicado. Eu já vi situações do passado onde não se estava nesse nível de tensão dentro do plenário e que, de repente, alguém, né, foi à votação com uma expectativa e, quando saiu o resultado foi muito diferente daquele que se esperava, porque havia um clima, né, de contaminação dentro do plenário. Aqui a coisa muda muito rápido. Então, é esperar, é dar um tempo a mais para que as partes possam sentar, conversar, dialogar, buscar um entendimento em relação às pautas que estão sendo apresentadas. Aqui está se discutindo anistia, fim de foro privilegiado, o andamento de processo de impeachment do ministro Alexandre. São pautas que a oposição está apresentando, além do caso do Marcos Duval, que está em prisão domiciliar nesse momento, embora não se use esse termo, mas é o que é. Porque quando você coloca uma tornozeleira e diz, a partir de tal hora a tal hora você tem que ficar recolhido na sua casa, ou final de semana você tem que ficar recolhido na sua casa, isso é prisão. Né? E nesse caso, o precedente do próprio Supremo Tribunal Federal diz que essa decisão tem que ser submetida ao plenário do Senado Federal. Isso tem que acontecer. Né? Eu não preciso concordar com aquilo que disse, né, o senador Marcos Duval. Né? Não é uma questão do que disse se é certo ou se é errado. Tem instrumentos próprios dentro do Senado Federal, Conselho de Ética, para apurar condutas que sejam reprováveis do ponto de vista da ética. Né? Mas você não pode permitir que um senador da República, no pleno exercício do seu mandato, tenha, né, uma tornozeleira e daqui a pouco fique impedido de exercer plenamente o mandato, né, sem uma sentença condenatória, ainda numa fase muito inicial desse processo. Então, acho que o Senado tem que ser ouvido. Se vai manter ou não, é o plenário que vai dizer. Mas permitir que façam lá, ao arrepio do Senado, sem que o Senado participe disso, eu acho que é um abuso de poder, um excesso de poder por um dos lados, que não é compatível no ambiente político que nós temos no Brasil.